Eu queria convidar vocês para estar abrindo as suas Bíblias ou smartphones. Também. Não sei, digital ou em papel. Mateus 6:10. Alguém sabe o que está escrito em Mateus 6:10? Sem abrir? Hã? A gente cantou direto aqui, vou dar uma dica para vocês. Estava na letra hoje que a gente cantou. Mateus 6:10. Venha o teu reino, e o resto? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, pessoal, tá bom de Bíblia, hein? Mas vamos abrir então as nossas Bíblias em Mateus 6, do verso 9 até o verso 13, tá? Esse versículo aqui, esse texto, né, quando Jesus ensinou a orar, a gente fala tantas vezes, né? Eu gosto muito que seria muito bom se a gente tivesse uma versão que você nunca leu para você ler com toda atenção. Eu vou ler, eu queria que você estivesse acompanhando. É interessante que Jesus começa essa oração como portanto. Então está ligado com todo um contexto do que Jesus está falando. Essa palavra portanto, né, é isso, ela liga para trás. Então Jesus fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, Pai. Fala conosco, Senhor, na tua palavra, que muitas vezes para nós parece tão corriqueira, tão familiar, mas ao mesmo tempo, Pai, o conteúdo, o significado para as nossas vidas, Senhor, a importância, a relevância, fica tão distante da gente, Senhor. Quantas vezes essa palavra a tua palavra que acabamos de ler e ouvir, Senhor, tem sido recitada em campos de futebol, em teatros, em eventos que vão acontecer, as pessoas se reúnem ali, dão as mãos e oram aquilo que a gente conhece pela oração do Pai Nosso, Senhor, sem significar muita coisa. E muitas vezes, mesmo nós que somos teus filhos, fazemos isso sem meditar e pesar palavra por palavra, Pai. Pai, que essa noite o teu Espírito fale conosco, não apenas por uma questão de ensino, para sabermos o conteúdo dessa oração, Pai, mas para sabermos a importância disso para as nossas vidas, e que possamos aplicar, e que possamos viver, e possamos viver em novidade de vida, Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu queria compartilhar com vocês, e ainda nós estamos retomando, né? Eu estou meio receoso de começar, mas vocês vão ter o privilégio de fazer o teaser, né, que a gente fala, é assim? Né? A nossa série sobre Venha o Teu Reino, e todas opa, tirar aqui. É uma amostra, né? Obrigado, Isa. E muitas vezes a gente fica perdendo referências, né? E nós falamos várias vezes aqui: vem o teu reino. Mateus 6:10 é uma das verdades mais fortes que tem nas palavras de Jesus, quando ele nos ensinou, né? Vem o teu reino. Ele falava, o evangelho foi pregado que arrependei-vos e crede no evangelho, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E aqui Jesus, ele fala mais sério ainda, fala: orem e peça que venha o teu reino. Nesse versículo a gente percebe e consegue entender o propósito de Deus, né? Porque fala: venha o teu reino, seja... O que é o reino de Deus? Né? Nesse próprio versículo ele está colocando um pouco. O que é o reino de Deus? O que é o governo de Deus? Onde que está todos os anjos de Deus? Onde tem um castelo muito grande? O que é o reino de Deus? O que esse versículo fala, gente?
onde a gente vê de fato o reino de Deus. Ou pelo menos o reino de Deus é onde o rei está, certo? Mas Deus está em toda parte. E o reino de Deus? O que é o reino de Deus nesse versículo? Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, o reino de Deus, onde é a vontade de Deus. Deus é soberano, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele criou o homem, colocou o homem no jardim, com a liberdade para comer ou não de uma árvore, que era de um fruto lá que ele não devia fazer. E o reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita plenamente. Amém? Então, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra como no céu. O que Jesus pediu para a gente orar, então? Que o céu e a terra se encontrassem num só lugar aqui. Amém? Porque venha o teu reino. Venha o reino dos céus. Venha a tua vontade aqui. Venha reinar neste lugar. E onde Deus reina, é o céu. Amém? Onde Deus reina é o céu. Quando Deus criou o homem, colocou lá no jardim do Éden, o homem estava debaixo do governo de Deus. E onde é que eles moravam? Como é que a gente chamava aquele lugar? O jardim é um paraíso. Então, o lugar onde que Deus reina, o lugar onde que a vontade de Deus é feita, é céu. Amém? Quando a gente chama de céu. Mas nessa introdução eu queria que a gente, você meditasse assim, quantos versículos tem aí, como que a gente poderia estar dividindo? Então eu queria estar fazendo a seguinte divisão, para que a gente estivesse estudando e você meditando também em casa. O primeiro versículo, que fala a respeito do início, a introdução, que dá toda a fundamentação e que reino que é esse, que base que é essa. O versículo-chave para a gente dessa série vai ser o versículo 10. Venha o teu reino. Mas nós vamos estar dividindo o versículo 9, 10, 11, o 11 com 12 vai estar junto aqui, tá? E 13, então em 4 partes, tá bom? E hoje eu queria que a gente ficasse no versículo 9. Então, alguém pode ler aí, só para saber se vocês estão me acompanhando, o que está falando no versículo 9? Amém. Esse é desse daí mesmo. O que você pensa quando você fala, Pai nosso que estás no céu? Hoje a gente está em pouca gente, então a gente pode fazer um teaser diferente. O que vocês pensam? Eu sei que ninguém gosta de perguntar, né? Quando eu era pequeno, eu ficava assim, Pai nosso que está no céu, está lá em cima, eu ficava imaginando, está acima das nuvens. Alguém já pensou, quando você fala essa frase, Pai nosso que estás nos céus, o que vem na sua cabeça quando você fala isso? Ou, Pai nosso que está no céu, está muito perto, ou está longe, como é que é isso? Distante. Eu gosto da versão inglesa, porque não fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Fala o quê? Heavenly Father. Pai celeste, Pai do céu. Talvez criança fala melhor, Papai do céu. Porque é um pai que não é esse pai terreno. O papai terreno do Rubão está lá. O Rubens. Não dá para entender muito o que é o Rubão e o Rubem, porque o Rubão é mais novo que o Rubem, mas tudo bem. Mas o papai terreno do Rubão está aqui, correto? Papai do céu, Abba Pai, Pai celeste. Não é porque ele está longe, mas é de quem, qual é a natureza de Deus? Deus que é meu Pai. Interessante isso, porque depois fala, santificado seja o teu nome. E a palavra santo para o judeu não quer é separado, mas não quer dizer que está longe. Quer dizer que não faz parte, não é contido nessa dimensão que a gente está, mas está perto. Tá bom? Então a primeira coisa que quando fala Pai do céu, não quer dizer que é um pai que está lá longe. O céu, na verdade, a palavra de Deus fala que Deus não está longe para que não possa ouvir. Já parou para pensar? É Pai do céu, mas está perto, está te ouvindo. Jesus falou, entra no teu quarto, fala com ele, ele vai te ouvir. E você não foi lá no céu, ou pelo menos em algum lugar muito longe. Você não precisa ir em um lugar muito longe para falar com Deus, ele está perto de você. Amém? Primeira coisa é isso. Pai do céu.
Primeiro, esse vem o teu reino, o contexto dele tem a ver com família. O que Deus quer fazer de mim e de você? Uma igreja, né? Estava tudo certo, eu fui lá buscar a documentação, está perfeito, erramos, ficou errada a data da entrada do requerimento e 2 CPFs, que 2 números a mais, a gente tem que corrigir isso daí e mandar agora nessa semana, né? 2 digitações. Mas será que o que Deus quer é organizar uma igreja? Será que é isso? É muito mais. Quando Deus chamou Abraão, ele falou o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E farei de vocês o quê? Uma grande nação. Vocês terão... Olha, vem ver. Deus, quando prometeu para Abraão, prometeu, olha, dá uma olhada, quantas estrelas estão lá em cima? Você pode contar? Assim será o número da tua descendência. O que Deus está falando ali? De família. Quando Deus chama, fala assim para Abraão, fala assim, vai, em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Então, quando Jesus nos ensina a orar, vem o teu reino. Outro problema que a gente tem com o reino, não é o que você imagina de reino. Né? Gente, eu não assisto o Globo. Na minha casa, não assisto o Globo, tá? É uma opção pessoal. Mas não sei porque minha esposa está querendo agora conhecer algumas coisas lá. E eu estou sabendo que, eu vi pelo menos no noticiário, que vai ter uma novela aí de castelo, essas coisas assim, né? Então, quando você pensa reino, o que você já imagina? Aqueles castelos medievais, não é? Ou então, o que você aprendeu aqui no Brasil? Né? Qual que é o nosso regime político mesmo? Democracia é uma coisa boa, concorda? Tem um amigo meu que disse que não é coisa muito boa, que o início da palavra não é boa, né? Se fosse boa, não começava com demo, né? Já ouvi isso. Mas, para a gente, o que é ruim? O que você aprendeu desde pequenininho? O que não é bom na história, quando você estudou história? Os reis absolutistas lá, né? Então, o rei é um cara muito ruim. Não foi isso que você aprendeu na escola? Eu aprendi isso. Né? O rei era um cara que concentrava todo o poder na mão dele e ele tem que ser derrubado, porque isso não é bom. É um tirano. Então, a gente está acostumado a ouvir umas coisas meio esquisitas. Quando fala, vem o teu reino, já dá medo. Quem tem coragem de falar, fala a verdade. Alguma vez na sua vida, você tinha que tomar uma decisão e foi orar a Deus, falou, Senhor, faça a tua vontade. Hein? Foi fácil fazer essa oração? Gente, é fácil. É fácil, meu? Hein? Fala para Deus, Deus, faça a tua vontade na minha vida, viu? Você tem que escolher profissão. Deus, me ajuda a escolher a profissão, mas faça a tua vontade na minha vida. Assim na terra como nos céus. Faz a tua boa vontade na minha vida. É fácil? É, Felipe? Você tem coragem fácil? Hã? Quando você está pedindo isso, olha só, né? A gente gosta, porque democracia, a gente gosta de escolher o que a gente quer. A gente quer ter a liberdade de escolha. Só que a gente esquece que quando a gente está falando no reino de Deus... Não parece que não tem muita liberdade de escolha, mas não é tanto a liberdade de escolha que é importante, mas é você poder escolher o melhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, mas a gente não pensa assim. Então Jesus, antes de entrar nessa discussão, de falar sobre isso, todo israelita estava esperando o quê? Estava esperando a restauração do reino de Israel. Então, quando Jesus falou, venha o teu reino, poxa, todo mundo ficava até contente naquele contexto, mas Jesus começou o seguinte, ó, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Jesus começa a explicar que tem a ver com família. Deus como teu pai, você como filho de Deus. Né? Então é família. O que Deus tinha para Abraão, o que Deus é a mesma coisa que tem para você. A Bíblia fala, né? Sereis filhos de Abraão se fizeres isso, né? Por quê? Filhos da fé. Né? Pessoas que andam pela fé, confiam em Deus, são filhos de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que essa oração está dizendo, que Jesus está dizendo é família. O reino de Deus tem a ver com família. Amém? Pode botar isso, anotar na sua cabeça, no seu iPad, qualquer coisa aí, no guardanapo também serve. O reino de Deus é família. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa questão da paternidade de Deus. Por que pai? Né? O que isso tem a ver comigo? Tá bom, família de Deus. Família é outra coisa complicada, né? Fala a verdade, né? Parece que cada palavra a gente não ajuda muito, né? Porque família é uma coisa boa, mas
é tudo de bom, nunca tem conflito, né? Mas eu queria que você pensasse sobre uma coisa mais importante quando a gente pensa de Deus é Pai, né? Porque dessa afirmação que Jesus falou, Pai nosso que estás nos céus, se você tem de fato Deus por Pai, então você deveria saber e nunca mais se esquecer, né? Qual é a principal implicação de ter Deus por Pai? Primeira coisa, se Deus é teu Pai, de fato, significa que você fez uma escolha muito importante, mas que não é você que escolheu, é muito complexo isso, não vamos nunca conseguir responder totalmente o significado disso, mas a Bíblia diz o seguinte: veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas logo no outro versículo fala, os quais não nasceram da vontade, lembra? Do varão, mas foram gerados da vontade de Deus. Então, se você é filho de Deus, né, tem a ver, a primeira coisa, anote aí, a gente ainda vai ter um estudo estruturado, mas da identidade. A gente tem uma dificuldade tão grande. Como que você define a sua identidade hoje? Facebook, né? Você coloca, é o perfil, não é isso? Quem define a sua identidade, quem que é especialista em imagem e som, né? Parabéns pela formatura, hein? Desculpa, Instagram. Gente, aí eu nem sei. Mas você define o seu perfil, porque você está tentando definir o quê? Projetar uma identidade. Quem você é? Quem eu sou? E aí? Quem eu sou? Hoje eu estava vendo na UOL que o Supremo Tribunal Federal agora decidiu, definitivamente, se você quiser o green card e quiser virar americano, ou cidadania americana, você vai deixar de ser brasileiro. Então é uma escolha para o resto da vida, né? Mas, na verdade, alguém escolhe, de fato, cidadania? Não, né? Você escolheu o país que você ia nascer? Escolheu? Quem aqui escolheu? Quem aqui escolheu se ia nascer homem ou mulher? Quem aqui escolheu se ia nascer careca, com cabelo loiro, com cabelo moreno, com muito cabelo? Quem escolheu? Não é nada pessoal, Arthur. Não foi olhando para você que eu pensei aqui. Não, nem você também, Adriano. Deixa eu olhar para o outro lado aqui. Mas a gente escolhe alguma coisa quando a gente nasce? Que família que a gente vem parar? Então a nossa identidade não depende, né, das nossas. Porque hoje a identidade na nossa cultura diz o seguinte: você escolhe quem você quer ser, você escolhe o que você quer ser, você escolhe tudo, você define o seu perfil, não é assim? Né? Se a mãe, sei lá, se não está muito legal, vai mexer com ele. Você deixa o cabelo crescer, o outro gosta, corta mais curto. Cada um faz o seu perfil. E é legal que a gente manifeste a nossa personalidade. Mas a identidade vai além disso. O que Jesus está dizendo, que reino de Deus tem a ver com família, mas começa que a nossa identidade da nossa família depende do Pai. E, aliás, você tem um sobrenome que vem de onde? Vem do Pai, né? Então, a primeira coisa que tem quando você fala Pai Nosso tem a ver com a identidade. E aí eu me pergunto, eu queria que você se perguntasse essa noite, onde que está? Onde você tem colocado a tua identidade? Onde você tem, de alguma maneira, refletido, imaginado a tua identidade? Quando Deus criou o homem para fazer o quê? A sua imagem e semelhança. Não foi isso? Né? Todo mundo fala que o filho parece com o pai, né? O João até bota a mão aqui assim, ó, igualzinho. Não sei de onde que ele tirou isso. Todo filho parece com o pai, né? Eu já vi o Alexandre fazer assim na mão também. É normal isso, né? Pega o cacoete, infelizmente, né? Para eles, né? Mas essa é uma dificuldade que a gente tem de entender isso. Quando ele falando Pai Nosso, é porque a nossa identidade vem de Deus. Amém? Só que a gente busca em outros lugares, correto? Ou eu estou enganado? Só acontece isso comigo. Mais ou menos 15 anos atrás, quando a gente foi para a África, não é isso? Então, eu terminei meu doutorado, eu já tinha sido professor, já tinha sido engenheiro, todas essas coisas.
Terminei meu doutorado, eu tinha pedido demissão e fui para a África. É engraçado, porque as pessoas costumavam, né, lá na missão que eu estava, não estava acostumado a ver uma pessoa que tinha doutorado. Então, eles achavam que era uma coisa muito difícil. Tinha uns que falavam assim, olha, que bonito, ele deixou tudo, deixou até um doutorado e foi para a África. Tinha gente que falava assim, poxa, esse cara estava indeciso, ficou todo esse tempo para decidir que queria ser pastor ou não. Não sabia que, no fundo, a gente era bivocacionado, né? Mas por quê? Na identidade nossa, não entra isso, não? Doutor fulano de tal, não tem isso ou não? Estou enganado. Só acontece lá onde eu trabalho. Você sabe com quem você está falando? Do seu sobrenome. Aonde que a gente marca a nossa identidade, não é isso? Ascensão social, se você vem de uma família aí, né? Aqui em São Carlos, antigamente, é os Pereira Lopes, né? Há pouco tempo, não sei, quem que veio de fora de São Carlos? Deixa só a Isa com a mão abaixada. Quem não nasceu? Você nasceu em São Carlos também, né, Alexandre? Eu, muito tempo atrás, você chegava em algum lugar em São Carlos, você falava, qual que é o seu sobrenome? Eu não conheço a sua família, não. Já aconteceu isso com alguém aqui? Né? E você fica, poxa vida, estou me sentindo um peixe fora d'água, né? Minha família não é importante, ninguém conhece o meu sobrenome, né? E é isso, a sua identidade, quem você é, depende do poder, da posição social, se a sua família tem nome ou não. Depende daquilo que você faz. Você é um cara famoso? O que mais que te dá uma boa identidade aí? Me ajuda aí. Aquilo que eu faço, eu tenho uma profissão que é legal? O cara é juiz hoje de direito? Então, aquilo que a gente faz, ter dinheiro. Se Deus é teu pai, a tua identidade vem dele, amém? Segunda coisa que é importante é a sua dignidade. Então, a gente lembra que a Bíblia fala, daí Jesus falou, olha, para entrar no reino de Deus, o que tem que acontecer? Eu esqueci desse primeiro detalhe. O que Jesus falou para Nicodemos? Nascer de novo. Não tinha que preencher muita coisa, não. Tinha que nascer de novo. E para nascer de novo, o que tem que fazer? Receber o Messias, receber, né? O que é conhecer a Deus? Lembra que a gente fez o estudo no ano passado aqui sobre 1 João? Filhinhos, vos escrevo porque conheceis o Pai e tem comunhão com Ele. E conhecer, em João 17, fala que conhecer o Pai é conhecer aquele que foi enviado pelo Pai, Jesus. Amém? Então, nossa identidade tem a ver de nascer de novo, ser gerado por Deus. Segunda coisa é dignidade. O que quer dizer dignidade, pessoal? É o nosso valor. Da onde você tira o seu valor? Como você se sente? Fala, o trabalho dignifica o homem, não é isso? De novo, dignidade pode ser pelo bem que eu faço para os outros, né? Como que eu sou reconhecido pelos outros, também um pouco da identidade, dinheiro, posse, tudo isso. E o que Jesus está falando? Como a gente sabe de dignidade? De pai para filho. E aí? Lembra do filho pródigo, da parábola do filho pródigo? A dignidade do filho, ele conseguiu fazer alguma coisa para voltar para o pai? Só de ser filho. Só o fato dele ser filho. A dignidade está, né, na própria identidade de ser filho. Lembra disso? E da graça do pai. Né? Mas a gente sabe que, na verdade, Deus é justo também. E a nossa dignidade de agradar o pai, como é que eu agrado o pai? Como que você pode agradar o pai? Ou se tornar agradável ao pai? Mas será que a gente consegue por conta própria ser agradável a Deus? Está difícil essa? Quando Jesus foi batizado, né? O Espírito veio como uma pomba sobre ele. O que foi ouvido dos céus? Este é o meu filho amado, que tem muita alegria, em quem me comprazo, em quem me agrado totalmente. Então a dignidade, né? E é uma dificuldade nossa. Desculpa, Rubão, que você está aqui perto, mas o meu pai, eu já sei disso, né? Hoje vai sobrar. Né? Você está com seu pai, está com seu filho. Uma crise que a gente passa a vida toda é porque a gente quer agradar o pai. Quer ou não quer? Mesmo inconscientemente, ou as nossas frustrações têm muito a ver com agradar o pai. Mas eu queria dizer uma coisa para você. O nosso pai, ele tem que ser honrado.
Mas nem sempre minha filha ou eu consigo agradar o meu pai. Porque somos homens. E nem sempre o que o meu pai gostaria é totalmente ser agradável. É difícil a gente ouvir isso. Mas Deus é um pai perfeito. E a gente foi feito para agradar o pai. Só que a gente não consegue agradar o pai, porque a gente é falho. Como é que a gente agrada o pai? Só em Cristo, gente, porque Jesus agradou o pai. Se a gente está em Cristo, Deus olha para a gente e vê Jesus. Amém? Então, a nossa dignidade vem de Deus. É porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa dignidade vem de Deus. Por último, o nosso propósito está em Deus, vem de Deus. Deus é quem dá a nossa vocação. Quando a gente fala, venha o teu reino, seja feita a vontade de Deus, mas para quê? Qual que é a vocação? A gente vai orar, mas Deus, o Senhor quer que eu vou para a África, o Senhor quer que eu trabalhe, que eu case com a Mariazinha, para a Joaninha, o que o Senhor quer que eu faça? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa vocação está em Deus, ela vem de Deus, está em Deus. E qual que é a nossa vocação? Nos predestinou para sermos na mesma imagem do Filho, sermos transformados, formados na imagem do Filho. Porque quando isso acontecer, então, o que o Filho fez? O que o Filho faz? Né? Quando Jesus esteve aqui, o que João falou? Ele expressou a glória do Pai. Amém? Então, a nossa vocação, Deus quer, quando criou o homem, Deus é invisível, Ele é Espírito. Ele criou o homem para que, através do governo de Deus na vida do homem, né, o reino de Deus na vida do homem, o Pai se tornasse visível. Amém? Ele quer se fazer visível. Jesus se encarnou, o próprio Deus, né, veio como homem perfeito, porque para que a gente pudesse conhecer a Deus. E o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida é que Deus se torne visível. Amém? Então, Pai Nosso, quando você fala Pai, não se esqueça de 3 coisas. A identidade, dignidade, né? O que é dignidade? O valor. Por que é complicado quando a gente fala de religiosidade? Religiosidade é quando você tenta agradar a Deus pelo seu próprio esforço, né? Mas entender a graça de Deus é entender que Deus te chamou para viver uma vida nele, né? Que Jesus esteja habitando no teu coração de tal maneira que a tua vida agora começa a agradar a Deus. Amém? E no momento que você começa a agradar a Deus, parecer mais com Jesus, você então, e fazer o quê? Caminhar como Jesus andou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Viver o que Jesus falou para a gente. Né? Curar as pessoas, continuar o ministério de Jesus. Amém? Falar do amor de Deus para os outros. Dar um copo de água para os outros. O reino de Deus é a sua justiça. Coisas práticas. Amém? Então, isso daí é que a gente... 3 coisas: identidade, dignidade e propósito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu queria terminar esse versículo sobre santificado seja o teu nome. Quando você ora isso, o que você está falando para Deus? Um de cada vez, gente. Calma, nós estamos começando o ano 2018. Eu sei que demora para... Dizem que o ano não começa antes do carnaval, né? Mas vamos lá. Você ora a Deus, fala, santificado seja o teu nome na minha vida. O que é isso? Amém? Glorificar a Deus. O que significa dar glória a Deus, adorar a Deus? Deus está no lugar mais alto na nossa vida. Amém? Santificar a Deus, né? Com o Pai, né? Esse Deus, Ele tem um lugar que ninguém mais tem. Aí é uma coisa, aí pega, né? Se você tiver, lembra que o Brett teve aqui uma vez, ele desenhou, aí outro dia estava fazendo, me lembrando disso, né? A ilustração, ele fez um círculo, tá? Colocou várias coisas, aquele círculo é a tua vida, várias coisas. O que você vive, o que você tem, né? Então eu tenho minha vida familiar, eu venho na igreja, eu tenho minha profissão, eu tenho a diversão, tenho meus amigos, o que mais? Música, coisas, hobbies que eu gosto de fazer. E de repente tem Deus.
E aí eu pergunto, onde é que está Deus nessa história toda? Ele está no centro mesmo? Ele está no lugar mais importante? Você reconhece alguma coisa mais importante? Aí alguém, foi o Rubão ou a Isa, não sei, alguém postou uma frase do John Wimber, né? Vocês que postaram? E ele, vamos ver se eu lembro, mas ele falou assim, olha, me diga onde você gasta o seu tempo, né? O seu dinheiro. Você que postou também lá? O que mais? Tempo, dinheiro, o que mais? Energia, né? A sua esperança, a sua expectativa. Então me fala, onde que está tudo isso? Onde que você para pensar? Você está com aquela expectativa, não vejo a hora de chegar o momento. Conta para mim as coisas que são importantes. Aí eu vou dizer, quem você adora? É terrível isso, né? Então, santificado seja o teu nome. É que quando o nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, nosso pensamento, nosso coração, quando Deus tem um lugar de primazia, supremacia. Colossenses fala da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, né? Então, quando a irmã falou glorificar a Deus, é isso. Dar glória a Deus, né? Aquele hino que para mim é o meu predileto, né? A Deus seja a glória, significa ninguém está acima dele. Ninguém. Não tem igual, não tem paralelo, ninguém compete com Deus na minha vida. Quem está competindo com Deus na sua vida? Tem alguém que chega perto para competir com Deus? Ou ele tem a supremacia? Santificado seja o teu nome. Fecha os seus olhos. Vamos estar orando, preparando para a ceia. Eu não quero ir muito além, isso eu falei que é teaser. Mas eu sei que Deus está falando com você, porque Ele falou comigo. E eu creio que Ele tem para falar conosco, né? Pai nosso, Pai celeste, Paizinho que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai, que 2018 o seu nome seja santificado em nosso meio, Senhor, na minha vida, na vida de cada irmãozinho aqui, Senhor. Pai, mas quando nós falamos só de falar o teu nome, Senhor, a gente saiba que, lembre de cada promessa na tua palavra, Senhor. Como diz ali no Velho Testamento, Pai, que mesmo que uma mãe pode, o amor de uma mãe, ela pode abandonar, rejeitar ou falhar com o filho, eu não falharei, não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que o gerou, eu não me esquecerei de ti. Pai, o amor de pai é alguma coisa que é muito difícil de a gente entender, porque muitas vezes nós somos homens, somos falhos, e a gente humaniza os atributos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não tem defeito em si. Senhor, Tu és o Pai perfeito, Tu és o Pai que não nos abandona, Tu és o Pai daquela parábola do filho pródigo, Senhor. Tu és o Pai de abundância, de graça abundante, Senhor, que nos ama, Senhor, que nos abraça, Senhor, que está aqui muito próximo da gente, embora a gente fale Pai do céu, o Senhor está aqui ao nosso lado, Senhor. Jesus falou que eu orarei ao Pai, e Ele e o Espírito farão uma habitação em vocês. O Senhor está muito próximo, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor, essa noite. E nós oramos que o Senhor seja santificado em nosso meio. Que o Teu nome seja santificado em minha vida, Senhor. Que não haja nenhuma competição com o Teu nome na minha vida. Que não haja nenhuma competição no meu coração, Senhor. Que o Senhor tenha o primeiro lugar. Que o Senhor tenha, Senhor Jesus, o lugar que nós cantamos tantas vezes aqui, o trono do meu coração. O trono de cada um aqui, Senhor. No coração de cada um aqui, Senhor. Porque Tu és o Rei, mas o Senhor é o nosso Deus, que nos chamou para sermos da Tua família. Tu és nosso Pai querido. Pai, por isso nós queremos agora nos preparando para a ceia. Queria pedir para o Alexandre estar ministrando aqui com música. Pai, que o Senhor esteja tornando o nosso coração mais terno, mais maleável nas Tuas mãos, Senhor. Porque muitas vezes, pela familiaridade, nós repetimos ou rezamos essa oração, Senhor. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Mas nós não estamos significando tudo isso que nós ouvimos aqui, Senhor, porque eu estou procurando, e muitos dos meus irmãos aqui estão procurando identidade naquilo que fazem, naquilo que têm, naquilo que as pessoas pensam deles. Por isso, toda hora nós estamos refazendo o nosso perfil lá no Facebook. Um ângulo, talvez, para que eu fique melhor na foto. Pai, mas o Senhor nos amou quando a gente estava ainda pecador, estava muito sujo. O teu amor é inimaginável, Senhor. Não dá para descrever, não dá para conceber a mente humana, Senhor Jesus. Porque o Senhor olhou para nós quando a gente estava muito feio, muito distorcido, muito desfigurado. E o Senhor nos amou. E a verdade, Senhor, que a verdadeira identidade que nós temos, a identidade que nós temos em Ti, Senhor. A melhor versão que existe do Marcelo, do Rubão, é aquele que Deus pensou. O Marcelo que possa transfigurar a pessoa de Cristo. O Rubão que possa transfigurar a pessoa de Cristo. Essa é a melhor versão do Rubão, essa é a melhor versão do Marcelo, a melhor versão do Alexandre, do Gustavo, da Isa, do Samuel, do João Alexandre, de cada um de nós aqui. A melhor versão de você. Não vá buscar a identidade em outro lugar. Busque a tua identidade no Pai. Senhor, que quando a gente ore isso, que o Senhor é o nosso Pai, que a gente possa saber que o Senhor é um Deus de graça. E que se nós pecarmos, Senhor, o Senhor nos chama para uma vida santa, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que intercede diante de nós, diante de Deus por nós. Senhor, e é poderoso para nos perdoar e purificar de toda injustiça, Senhor. Por isso, essa noite nós queremos confessar, Senhor, que o Teu nome não tem sido santificado, Senhor, do jeito que Ele merece. Nós não temos dado a glória que é devida ao Teu nome, Senhor. E muitas vezes nós estamos procurando o nosso valor em lugar que não é lixo, Senhor, que não tem valor. Nós deixamos a coroa, nós deixamos as joias do reino, Senhor, que é um espírito contrito, que é um espírito quebrantado, um coração quebrantado diante de Deus. E tentamos os ornamentos do mundo, Senhor, mas que na verdade são como cera, Senhor, são como uma maquiagem que quando chega o primeiro calor ela derrete, Senhor. Que quando vem a tristeza, Senhor, e a lágrima corre dos nossos olhos, vai manchar todo o rosto, Senhor. É diferente daquela alegria que formoseia o rosto, Pai. Que a paz, que o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Senhor, abre os nossos olhos no começo de 2018 para sabermos que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor está conosco, que o Senhor é nosso Pai, que nunca nos deixa, Senhor. E Pai, não nos deixe esquecer que nós temos um propósito eterno, que é sermos transformados na mesma imagem, como diz ali em 2 Coríntios 3,18, com o rosto descoberto, olhando como um espelho a imagem, somos transformados de glória em glória. Pai, que a gente possa lembrar disso, Senhor. Prepara nossos corações agora para participar da Tua ceia, Senhor. E que possamos estar lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, Senhor. Aleluia, Senhor.